Eu sou o Leonardo, do Minuto da Terra, e essa é a Lana. Hoje nós vamos contar 4 histórias sobre felinos e caninos, começando sobre como o processo de domesticação alterou o cérebro deles. A domesticação dos animais amansou os lobos, encheu de lã as ovelhas e de manchas os cavalos. Mas existe uma mudança física menos óbvia que quase todos esses animais domesticados compartilham: cérebros encolhidos. Os cérebros dos patos encolheram cerca de 15%, dos gatos 30% e dos porcos 35%. Nós até mesmo encontramos cérebros menores em trutas criadas em cativeiro, o que é estranho, porque, em geral, o tamanho dos cérebros dos animais e o tamanho de seus corpos são relacionados. Os ácaros têm cérebros menores do que as formigas, que têm cérebros menores do que os ratos, que têm cérebros menores do que os elefantes e assim por diante. Essa mesma relação existe para indivíduos dentro das espécies. Então, os lobos pequenos, por exemplo, possuem cérebros menores do que os lobos grandes, e cachorros pequenos têm cérebros menores do que os cães de grande porte. Mas quando você compara lobos e cães do mesmo tamanho, os lobos têm cérebros maiores, independentemente do tamanho do corpo. Além disso, em diferentes animais domesticados, esse encolhimento cerebral ocorre, principalmente nas partes que monitoram informações do mundo exterior e conta aos animais quando e como se desesperar, mais ou menos como um botão de pânico dentro da própria cabeça. Nós sabemos que, em geral, animais com maiores botões de pânico tendem a reagir melhor a uma estratégia bater ou correr, e animais com botões de pânico menores são, naturalmente, mais inofensivos. Então, esses são aqueles que nós, humanos, acabamos domesticando. E ao cruzar esses mesmos animais uns com os outros, esse botão de pânico encolhe ainda mais, assim como o cérebro deles. Ou seja, podemos dizer que os animais domesticados formaram parcerias de longo prazo com a humanidade ao, literalmente, pirar o cabeção. Alguns animais são mais fáceis de serem domados do que outros, como os gatos, por exemplo. Será que eles gostam mesmo da gente? E que feitiço é esse que faz com que a gente adore esses bichanos? Vamos descobrir. Se você juntasse toda a população doméstica de gatos, essa peluda fila daria quase 6 voltas ao redor do planeta Terra. Hoje em dia, existem cerca de 85 milhões de gatos de estimação só nos Estados Unidos. Mas como os gatos se tornaram esse animal mal-humorado que adora perseguir lasers e tocar piano? E até que ponto nós, seres humanos, somos os culpados por isso? Tudo começou por volta de 11 milhões de anos atrás, na Ásia, com um gato que parecia mais ou menos assim. Acredita-se que esse antepassado dos gatos atuais viajava grandes distâncias em busca de comida e parceiros sexuais, um instinto animal comum na família dos felinos. O puma, por exemplo, é famoso por fazer rondas de até 1.000 km², o que dá mais ou menos 200 mil campos de futebol americano. Essa necessidade de perambular por aí fez com que os antigos gatos atravessassem pontos terrestres e descobrissem novos mundos, fazendo com que as espécies fossem diversificando, até chegar nas que conhecemos hoje. Foram os pequenos gatos selvagens, ou pelo menos aqueles que sobreviveram às grandes mudanças climáticas e à caça de um certo primata predador, que eventualmente se tornaram nossos primeiros amigos felinos. À medida que nos afastamos do estilo de vida caçador-coletor e começamos a plantar raízes, o estoque de comida começou a aumentar, e com isso outros animais apareceram, como os roedores, que eram um prato cheio para os gatos. Mas não deixe esse olhar dengoso te enganar. Os felinos são verdadeiras máquinas assassinas e são melhores caçadores do que quase todos os outros predadores. E esse instinto caçador serviu de grande ajuda para nossos antepassados. Gatos que comiam ratos e não atacavam as crianças serviam como uma ótima companhia. Logo, as pessoas começaram a gostar de ter um gato por perto. Existe até um registro arqueológico de um gato e uma criança enterrados juntos em um túmulo de 9.500 anos atrás, em Chipre. Só que esse amor todo não era recíproco não. Os gatos mantiveram seu instinto selvagem, a necessidade de passear por aí e ainda eram bem parecidos com seus primos selvagens. Mas, aos poucos, eles começaram a mudar. Os gatos domésticos conseguem digerir o nosso lixo orgânico melhor do que os gatos selvagens, facilitando a transformação do que produzimos em refeições para eles. Além disso, recentes descobertas genéticas sobre como os gatos respondem ao medo têm os deixado ainda mais amigáveis do que os gatos selvagens, mesmo que a gente ainda não consiga treiná-los. No Antigo Egito, os gatos eram idolatrados como a encarnação de uma deusa, e parece que hoje em dia não está muito diferente. Parece até que os gatos aprenderam como chamar a nossa atenção. Na selva, os filhotes miam para sua mãe, mas assim que ela para de dar bola, eles começam a fazer outros barulhos. Os gatos domésticos, porém, sempre recebem a atenção de suas mães. Logo, o miado nunca tem fim.
Então, como esses ferozes felinos se tornaram perfeitos animais de estimação para bilhões de pessoas ao redor do mundo? Bom, tudo começou com um gato que comeu o rato, que comeu o grão que estava na cabana que os seres humanos construíram. A maioria dos gatos ainda se parecem com seus antepassados não domesticados. Já os cachorros... Bom, esses dois não parecem fazer parte da mesma família. Mas quão diferentes são os diferentes tipos de cães? Desde que os britânicos transformaram as exposições de cães em um esporte competitivo no final do século XIX, milhares de pessoas começaram a treinar e desfilar com seus cães por aí, com o objetivo de alcançar o primeiro lugar do seu respectivo grupo racial. Esses grupos de raça são baseados nos trabalhos que os cães desempenhavam antigamente, com labradores e spaniels no grupo de levantadores e recolhedores, cães de guarda como Doberman e Mastiff no grupo dos trabalhadores e cães pastores como Collie e o Sheepdog no grupo de pastoreio. E embora a maioria dos cães hoje gosta mesmo de cheirar bundas e ficar de pernas pro ar, o seu grupo racial ainda influencia em como nós os vemos. E é por isso que as organizações responsáveis por exposições classificam os cães do grupo recolhedores como atenciosos, cães do grupo de pastoreio como espertos e cães do grupo trabalhadores como corajosos, porém impróprios para famílias com crianças. No entanto, 2 décadas de pesquisa canina revelaram que enquanto cães do mesmo grupo racial costumam compartilhar algumas habilidades, eles não têm tanto assim em comum. Em um estudo na Suécia, pesquisadores utilizaram mais de 13 mil cães de 31 diferentes raças em uma bateria de testes com diferentes sons, surpresas e humanos estranhos pedindo por carinho. Eles descobriram que o nível de brincadeira, curiosidade, sociabilidade e agressividade não era muito diferente entre os grupos. E o mais estranho é que eles descobriram que Golden Retrievers são mais parecidos com Rottweilers do que com seus parceiros recolhedores, e Boxers são mais parecidos com labradores do que com outros cães trabalhadores. Na verdade, a maioria dos cães age mais como cães de outros grupos raciais do que o seu próprio grupo. Além disso, vários estudos mostraram que quando analisamos habilidades, como resolver labirintos e seguir comandos, todos os grupos raciais são parecidos, mesmo com alguns cães mais inteligentes do que outros. Então, quer dizer que o povo que frequenta exposições de cães se enganou ao diferenciar os grupos de raças caninas? Talvez. Pesquisas psicológicas sugerem que uma vez que nós começamos a ver algo de um jeito, nós naturalmente procuramos sinais que fortalecem aquela imagem e ignoramos indícios do contrário, o famoso viés de confirmação. No fim, a grande verdade é que você não deve julgar ninguém, nem mesmo um cachorrinho, pela sua raça. Minuto da Terra e seus trocadilhos. Eu sei, alguns acabam sendo repugnantes. Então, para finalizar esse episódio, vamos contar como seu cão te protege antes mesmo de você nascer. Quem não adora um filhote de cachorro? E a maioria das pessoas que tem um cão dizem que o companheirismo é a razão número 1 para ter um peludo que adora mexer o rabo, além de proteção e ajuda. Basta olhar para eles, são irresistíveis. Por isso, não é nenhuma surpresa que estamos dispostos a ignorar características não tão boas como aquela pata cheia de lama pela casa ou baba por tudo quanto é canto. Mas essa baba e outras sujeiras do seu cão têm um grande benefício, especialmente se você é um bebê na barriga da mamãe. Cães e gatos também têm uma influência tão grande sobre as comunidades microbianas em nossas casas que se uma mulher grávida convive com um gato ou cachorro, o bebê terá 30% menos chances de sofrer com alergias quando criança. Isso parece até mentira, e ninguém sabe exatamente por que acontece, mas a explicação mais provável é chamada de hipótese da higiene. Talvez você não saiba, mas crianças de famílias Amish que vivem em fazendas sofrem menos com alergias e asma do que é comum no mundo moderno. Cientistas acreditam que o sistema imunológico dessas crianças se desenvolve melhor graças à exposição que elas têm a uma variedade de sujeira, bactérias, germes, estrume de vaca e outras substâncias em currais. Uma parte fundamental do sistema imunológico são as células que reconhecem e neutralizam bactérias, vírus, partes do corpo transplantadas ou até mesmo células danificadas. As células saudáveis do seu corpo possuem proteínas que as células do sistema imunológico reconhecem como parte de você, enquanto intrusos e células doentes que não possuem essa proteína são colocadas em observação. Se mesmo assim eles começam a causar algum dano, o sistema imunológico irá atacar e lembrar disso no futuro, para agir ainda mais rápido, basicamente aprendendo quem está inofensivamente de passagem e quem é um intruso perigoso. Mas se o sistema imunológico identifica incorretamente um intruso ou fica em dúvida, sem saber o que fazer, o nosso corpo pode reagir de maneira exagerada a substâncias inofensivas, como uma alergia com risco de vida a uma pequena picada de abelha. No mundo ocidental, a porcentagem de crianças que sofrem dessa reação exagerada como alergias e asmas praticamente dobrou nos últimos 40 anos, mesmo com doenças infecciosas cada vez menos comum, graças a uma melhoria na higiene, tratamento de água e esgoto e assim por diante.
É bem provável que o aumento de alergias e asma seja devido ao fato de que os ambientes em que vivemos são muito limpos e não dão ao nosso sistema imunológico a chance de se desenvolver bem logo cedo. Assim como é mais fácil aprender uma outra língua quando somos jovens, nosso sistema imunológico também aprende melhor a distinguir substâncias perigosas de inofensivas quando expostos a elas o mais cedo possível. E é por isso que ter baba de cachorro, bolas de pelo de gato e sujeira de outros animais por perto de uma grávida pode fazer com que o sistema imunológico do bebê já comece a trabalhar antes mesmo dele nascer. Nós ainda não sabemos exatamente como essa exposição a bactérias pode afetar o bebê dentro da barriga, mas sabemos que ter um animal de estimação por perto antes e depois de você nascer pode ajudar a evitar que suas células imunológicas fiquem latindo para a árvore errada. Não esqueça de fazer um carinho no seu companheiro ou no seu amigato. Obrigado por assistir e até semana que vem.